Começando mais um Missioncast, o podcast dos agentes de impacto social. E hoje eu estou aqui em Portugal, diretamente de Lisboa, com o Maurício Pradal, ele que é Country Manager da MIT Technology Review, também empreendedor, cientista, cidadão e tem como um dos seus hobbies trabalhar com pequenas produções orgânicas. Seja muito bem-vindo, que prazer e honra estar te entrevistando hoje. Prazer é meu, Larissa. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde linda aqui em Carcavelos. Que visual, né? É lindo. Impressionante. Isso aqui é muito legal. Qual o nome desse forte? Forte de São Julião. Forte São Julião. É. Aqui que eu tô passando algumas tardes nos últimos 2 anos e meio, quase 3. Que lindo, que lindo. Hoje tive um sol especial aí também, alcançando a praia. É isso. Ondas lindas aí. Muito bem, vamos começar aqui a nossa conversa, nosso papo de hoje. Queria que você contasse para nós um pouco mais sobre você. Quem que é o Maurício Pradal e também sobre o seu dia a dia e também como pai de família e também como essa questão da MIT, né? Como você tem atuado lá, o que é a MIT Technology Review também. Legal. Bom, eu sou um carioca, nascido em Vila Isabel, terra de Noel, e que me formei, né? Tive a formação toda ali naquela região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Cresci lá, fazendo esporte no Tijuca Tênis Clube, estudando no Colégio Palas, de onde vem toda a base da minha formação. Uhum, Passei por um início de formação acadêmica militar, quando eu fui da uhum, Escola Naval, uhum. por 2 anos. Depois decidi estudar tecnologia. Estudei tecnologia, mas me formei mesmo em business. E venho Que trabalhando com legal. isso há mais de 30 anos. Uhum, Né? A minha carreira começou estagiando na IBM, na área uhum. de software da IBM, onde eu voltei depois de um tempo e cuidei da parte de cidades inteligentes, na época daqueles grandes eventos que tivemos no Rio de Janeiro, Sim, Copa do sim. Mundo, Olimpíada. Uhum. E eu estava na área de cidades inteligentes da IBM nessa época, foi Que um incrível. prazer. Uhum. E um tempo depois, comecei a empreender também, comecei a me aventurar e a me descobrir também empreendedor. Nesse meio tempo, né, constituí a minha família, tenho 2 filhos, um filho já de 22 anos, uma filha de 21 anos, e com isso eh, passei a me dedicar bastante A a família. como Uhum. formar cidadãos melhores do Uhum. que eu consegui me formar, dar mais oportunidades às pessoas do que as oportunidades que eu tive, do que as pessoas que estavam ao meu redor Uhum. tiveram. E comecei a trabalhar com algumas coisas nesse mundo de empreendedorismo. E eu tive empresa de expedição científica, eu tive produção de cogumelo shiitake orgânico no Rio de Janeiro, Gente, eu acho isso incrível. no sítio. Eu já tive uma empresa de que era uma startup, Uhum. o início de uma startup que acabou não se consolidando, que a gente ia lançar foguetes de lançamento de satélites de baixa órbita, com um pessoal que a gente juntou magnífico, eram mais de 20 pessoas trabalhando. Eu, obviamente, com o papel de orquestrar aquilo ali, não sou dessa área, é uma área que Uhum. me encanta, mas Uhum. né, me formei em business, o que acaba sendo um pouco mais cross a tudo aquilo que a gente pode criar, pode empreender. E aí sempre falei para os meus filhos que eles podiam escolher o que eles quisessem fazer na vida deles, Que legal. desde que, ao lado disso, Uhum. mantivessem o empreendedorismo. Uhum. E aí, dessa forma que eu vim me reconhecendo empreendedor, fui convidado a tocar a tecnologia do estado do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de fazer projetos que realmente entregaram Uhum. melhoria de vida para o cidadão lá fluminense naquela época. E
2 anos e pouco atrás, fui convidado pelo meu amigo de PUC, André Miceli, Uhum. a vir para Portugal Grande André. implantar a MIT Technology Review, Legal. porque nós temos a concessão eh, da MIT Technology Review americana, que é o braço jornalístico do MIT, que é o Uhum. maior ecossistema de inovação do mundo, e essa publicação tem 125 anos. Churchill e Thomas Edison foram colunistas. Então é com muita responsabilidade e muita honra que a gente representa essa marca em todos os países de língua portuguesa. Não E o André sabia começou disso. esse Que desafio há 5 incrível. anos atrás, Uau. Uhum. e lá no Brasil. E há 2 anos e pouco eu recebi esse desafio dele de trazer para cá, adaptar, obviamente, Portugal com toda a sua peculiaridade, e estamos justamente nesse processo, Uhum. adaptando o que criamos lá e a criar o que é necessário para Portugal, para que essa publicação escreva as páginas da sua história aqui localmente. Lançamos a revista no Web Summit, que acabou, vocês fizeram a cobertura lá, né? Sim. E a gente fez o lançamento da primeira edição da Uau. MIT Technology Review cá em Portugal, digital, será trimestral, Uhum. e dessa forma a gente conduz também algumas iniciativas de conteúdo para os tomadores de decisões, trazendo sempre informação de relevância, informação confiável, Uhum. diante, né, de toda a reputação que essa marca e toda a forma de fazer jornalismo que a MIT Technology Review tem. Que incrível. E diante de tanta coisa, fiquei pensando, qual seria a manchete as manchetes talvez da revista que compõe sua história, né. Então quais os principais, diria, turning points, né, o que que você diria que fez a sua vida pontuou, né, aqueles milestones que Sim, fez você pensar diferente ou ó, que fez você empreender? de Uhum. manchete, eu deixo para os nossos jornalistas que eles são magníficos nisso. Eu não sou o cara das manchetes, Aham. mas eu falando dos pontos de inflexão, eu Uhum. vejo assim, eu acho que a decisão que eu tomei inicialmente de ser militar, isso sem dúvida. Os meus valores, primeiro, vêm da minha formação em casa, minha mãe, meu pai, Uhum. na minha escola, como eu falei, do Colégio Palas, eu tinha uma formação muito, muito boa, com valores muito claros. Mas, obviamente, eu entrei para a Marinha com 16 para 17 anos. Uhum. Então, é uma época onde você está ali realmente né, na adolescência, para o início da vida adulta, e alguns valores ali são, né, forjados, e os meus foram muito fortificados e fortalecidos na escola naval. Uhum. Então acho que essa decisão de passar pela Marinha, eu carrego comigo muitos valores de lá até hoje. A decisão, obviamente, de me casar cedo e ter meus filhos, porque aí minha vida mudou. Uhum. Eu passei a me dedicar bastante à educação deles, à formação deles. Casou com quantos Eu anos? casei com 21 anos. 21 anos. Nossa, É, cedo mesmo. casei com 21 anos. Ainda estava na escola naval ou Não, já tinha saído da já escola tinha? naval, Uhum. estava na PUC ainda, Uhum. mas já trabalhava, porque quis trabalhar cedo, então Uhum. rapidamente fui buscar emprego, fora depois do Hum. estágio na IBM, já arrumei o primeiro emprego antes de me formar, aonde eu conheci minha esposa e me casei. E ó que legal, né, continua com a mesma esposa hoje, né, 25 anos de casado, 25 anos de casado. é isso, Isso é hoje em dia, né, tem se tornado raro, então exato. casamento é uma coisa que a gente vê que sustenta muitas famílias, né, É, e que dá uma base sólida para que os filhos sim, cresçam, e então e sem dúvida nenhuma, uhum, essa jornada sozinho é bem complicada, é bem né. mais difícil. Então quando você trilha ela com alguém que tem os mesmos objetivos e que consegue convergir, porque você acredita, com os valores, obviamente Uhum, não, as pessoas não existem 2 pessoas iguais, uhum, né, mas acho que
quando você consegue Uhum. se complementar, se corrigir, ter alguém Uhum. para, né, te dar um rumo quando você precisa, É. te pedir um rumo quando essa pessoa precisa, acho que Hum. isso é importante também, É incrível, né. né. Muito mais legal dividir a jornada Exato. do que trilhar sozinho. E na última mensagem, Uhum. a último ponto de inflexão foi a decisão de migrar para a Europa, porque Uhum. como meus filhos vieram, eu sou brasileiro, mas tenho dupla cidadania, então eu sou italiano também, Uhum. por conta do meu bisavô, a família Pradal. E com isso, meus filhos tiveram a oportunidade de vir estudar aqui na Europa. A gente investiu para que eles viessem Uhum. e viemos atrás. Então, essa decisão de migrar para cá, obviamente facilitada pelo convite de tocar a MIT Technology Review, Sim, mas mas não, uhum. assim, não é tão simples migrar. Vocês estão vivendo esse Reconstruir processo tudo também, uhum. e é Reconstruir de novo, né, um muita novo coisa. país, né, uma nova Fazer sociedade, relacionamentos. com pessoas diferentes, o Sim. seu ciclo de amizade não está aqui, mas muito bem recebido pela sociedade portuguesa. A MIT Technology Review nem se fala, todas as portas que eu bato são abertas. E hoje tende a tudo dar certo, e a confiança é que a gente Uhum. consiga realmente eh, eh, realizar sonhos, que é do como Uhum. eu vivo, sonhando e realizando. Foi assim em todas as etapas da minha vida. Eu Uhum. miro num sonho, realizo. Próximo, miro num sonho, realizo. E Que assim legal, vou buscando. que legal. E o que você acha que galgou, assim, esse espírito de sempre, realizar, né, de buscar realizar, de senso de justiça, de ir atrás das coisas, lutar pelo que se ama, pelos propósitos, lutar pela família. Você acha que inspirou isso? Acho que minha mãe, acho não, tenho certeza. Uhum. Minha mãe. Minha mãe para mim é, assim, a pessoa que inspira essa garra, essa vontade de subir Uhum. um degrau, não necessariamente, econômica ou financeiramente falando. Falando em termos de evoluir como pessoa, de evoluir como pai, de evoluir como filho, de evoluir academicamente. Uhum. Ela evolui até hoje. Que Então legal, isso que legal. Que me inspiração, inspira, né. me inspira. É, nossos pais. E o respeito, né, o É, respeito a eles. Que legal. Isso eu vejo que é um ponto forte, né, que te inspira a fazer a família que você tem hoje, né, e a continuar esse legado é. que é tão importante e a Ela, célula da sociedade, né. sem dúvida, sem Uhum. dúvida. E eu espero poder inspirar pessoas como É, ela inspira, porque tenho certeza que não sou só eu, que legal, né. que legal. Qual é o nome dela? Miriam, Dona Miriam, Miriam Pradal. Dona Miriam O Pradal. Dona é que eu brinco com ela, ela fica Parabéns, dona Miriam Pradal. pra mim é madre, Incrível. eu chamo ela do Madre, jeito italiano, meu né. jeito carinhoso, Aham. que eu chamo é assim. Ô Maurício, conta pra nós, assim, diante de tantas coisas que você fez na sua vida, né, você tem um propósito que você fala assim: "Esse é o meu propósito de vida, esse é o legado que eu quero deixar", ou algo, né, que vibra, assim, que faz seu coração bater forte? Olha, eu já fiz eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, ainda Uhum, agora. uhum, Eh, mas se eu tivesse que escolher hoje, tudo que eu já fiz, algo para realmente continuar fazendo, e que eu pudesse só focar naquilo, acho que seria a parte da ciência cidadã, de investir na ciência cidadã, com a parte da empresa de expedições científicas que eu citei, que eu já tive, uhum, eh, incubada em Ribeirão Preto, e quase deu certo. Mas,
eu sempre digo para os meus filhos que um dia eu volto nisso. É, nem sempre é o fim ainda, né? Exato, exato, Essa que é a mas questão. me serviu muito, me resgatou de um lugar não muito bom onde eu estava naquela época e me deu uma visão de mundo muito diferente. A Amazônia peruana, a gente muda. Uhum. Conta mais sobre o que foi, né, essa experiência que você teve e o negócio em si que vocês estavam buscando fazer também. Então, esse negócio era uma representação de Uhum, uma empresa inglesa que já existe há mais de 25 anos, agora, pelos meus cálculos, deve estar em 26 ou 27 anos já, uhum, fundada pelo Dr. Tim Coles, OBA, e o Dr. Tim é uma pessoa que teve uma visão magnífica. Ele é um doutor de Oxford, uhum, e uma aluna dele voltou de fazer um mestrado sanduíche uhum, com a ideia de trazer esse modelo de negócios que ele vai às escolas e monta expedições científicas integradas ao conteúdo programático das escolas, com o professor liderando os alunos, e integra esses alunos como coletores de dados dentro de pesquisas de cientistas renomados que ele também traz. Então, a empresa, o negócio funciona como esse meio, essa ligação, e através desse ecossistema ele consegue financiar pesquisas por tempos que nenhuma academia financia. A uhum. gente às vezes fica achando que na Inglaterra sobra dinheiro para investir em pesquisa, e não é a realidade. Tanto que um doutor de Oxford montou algo que preencheu uma lacuna, Fosse um e business. não por um Uhum, ano, por quase 3 décadas. uhum, E no Brasil, nossa, isso era muito necessário. E aí eu, primeiro, como cliente, enviei meu filho para a Península de Yucatán, no México, onde tem uma floresta maia com pirâmides, uau. com resquícios da Aham, civilização. E ele voltou de lá, obviamente, querendo ser cientista, fez science no uhum, primeiro ano uau. na universidade dele aqui na Europa, foi science. Depois ele Transformador, mudou para certeza. business, Aham. mas primeiro foi Eu science. fico imaginando o impacto disso na vida de um jovem, né, É, que viu as coisas na prática ali. é, A prática muda muito, né, até sim. por isso que a gente, como Mission Makers, trabalha muito com essa parte de É. vivência. E nós, no início dessa operação, montamos um grupo em São Paulo, e o professor adoeceu e os alunos não podem viajar sem o responsável. Uhum, E para que eles não perdessem o investimento, eu fui convidado pela Nayara, que é era minha sócia e bióloga, e essa aluna do Dr. Tim. E ela realmente, assim, topou o que me convidou e falou: ó, vai com os alunos, para eles não perderem. uhum. E eu fui, e foi isso que me mudou. E quando eu Uau. voltei de lá, eu propus a ela, falei: olha, isso me mudou tanto que eu quero ir para dentro dessa empresa com você e a gente fazer tudo direito e a gente montar uma operação no Brasil para que a gente consiga causar o impacto que eu vi na Amazônia peruana Uhum. no Brasil. E Que nós montamos na demais. Bahia. Hoje tem lá até o parque, né, ecológico marinho da Barra, da Praia da Barra. A gente, na ocasião, não existia. Uhum. Uma das coisas que os alunos iam fazer era a conscientização da população para a criação do parque. Hoje eu chego lá em Salvador, o parque está criado. Uhum. Então a gente teria agido. Graças a Deus a sociedade baiana seguiu dessa forma. Esse é um outro lugar que para mim é abençoado no Brasil, que é Salvador, Bahia, toda a Ah, ela é Bahia. linda, né, Bahia é E a incrível. empresa era lá, a operação da Sim. empresa ia ser lá. Aham. Mas por conta da vinda do Covid, a gente travou as operações
acabou não investindo, as operações no mundo inteiro ficaram paradas por 2 anos. Uhum. A gente teria quebrado, perdido todo o dinheiro, então, nesse caso, não posso reclamar do que não aconteceu, porque se eu tivesse investido, teria vindo o Covid de qualquer forma Sim. e teria acontecido. Uhum. Mas me mudou de uma forma que a resposta para a sua pergunta, ainda alguns anos depois, mesmo eu amando o que eu estou fazendo na MIT Technology Review, que está sendo uma experiência muito maravilhosa, é, eu hoje ainda falo da experiência com a ciência cidadã. Que legal, que legal. Incrível isso. Uhum. Pode? E a MIT, voltando um pouco mais para esse assunto que você puxou, a MIT, ela tem premiação, né, tanto para empresas quanto para empreendedores. E na sua visão, o que que você tem acompanhado, né, por todos esses programas incríveis que por anos já a MIT realiza, né? Se existe algum padrão, se existe algo que você identifica que faça tanto empresas bem-sucedidas, como também pessoas profissionais eh, conseguirem seguirem suas carreiras alcançando os propósitos deles e de seus negócios. Você citou bem, a gente na MIT Technology Review Uhum, premia tanto os jovens inovadores com menos de 35 anos, no Innovators Under 35, que já ocorre no Brasil. uhum, Para cá, para Portugal, está no nosso roadmap. Assim como o Innovative Workplace, que uhum, é o prêmio para as empresas mais inovadoras, que já no seu primeiro ano lá no Brasil tiveram mais de 1.000 inscritos. E também cá para Portugal está no nosso roadmap após o lançamento da revista. Então a gente está realmente aqui indo step by step para dar um passo atrás do outro e fazer a coisa acontecer corretamente. uhum, Mas respondendo a sua pergunta, o que eu vejo tanto no caso do prêmio para os jovens, falando dos jovens, quanto no prêmio das empresas, que na verdade são compostas por pessoas que estão lá dentro desempenhando papéis uhum, e fazem dessas empresas inovadoras, fazem dessas empresas reconhecidas, fazem dessas empresas aptas a aplicarem para um prêmio junto ao MIT Technology Review. Dessa forma, o que eu vejo de comum nessas pessoas, sejam elas jovens ou sejam elas mais experientes, é que essas pessoas acreditam e gostam do que fazem. Não tem aquilo, eu vou fingir um pouco. uhum. Alguns até conseguem no início fazer um Mas bom não se sustenta, PowerPoint, né? mas É. não consegue. Uhum. Porque a vida não é feita só de altos, os baixos acontecem, Sim. e as Jamais no crises empreendedorismo. acontecem, né? Nas empresas, nas parcerias, nas escolhas que a gente É faz, a gente verdade. erra, Uhum. e, e você tem que estar muito convicto do que você está fazendo para Uhum. você não desistir. Uhum. E, ou, ao desistir, saber que está desistindo porque está indo para uma nova ideia, um novo passo, dando uma guinada ou não na vida. Uhum. Porque às vezes algumas coisas realmente não dão certo e ciclos se encerram. Sim. Mas saber encerrar os ciclos é extremamente importante. Mas eu acho que essas pessoas, elas estão nessa pegada, sabe? Elas amam o que fazem. Você conversa com os premiados, o que os motivou a iniciar aqueles projetos que foram premiados. Quando você conversa com as pessoas que hoje são os responsáveis pelas grandes empresas, e tem grandes empresas, o prêmio para as empresas é matricial, então tem desde as grandes, as médias, as pequenas empresas. Então, as grandes empresas, quando você vai falar com as pessoas, pessoas que têm 20, 30 anos naquela empresa, Uhum. mas elas adoram aquela marca. Elas não estão ali à toa. Elas não estão tocando a inovação dentro daquela empresa à toa. Ou elas têm Respiram, que faz parte do. ou já têm uma grande trajetória e Uhum. representam um investimento daquela grande marca, porque são recém-chegados, tudo bem, Uhum. mas tem uma trajetória Uhum. de acreditar em algo
para Uhum. que aquela marca fale: "Não, vale a pena trazer esse executivo, Uhum. porque ele vai, em pouco tempo, É. vestir a camisa, acreditar e fazer acontecer o que a gente Uhum. precisa que ele faça para o resultado ser atingido". Interessante você falar isso, porque uma das coisas que nos motiva, inclusive, fazer a Mission é que hoje cerca de 70% das pessoas estão infelizes no mercado de trabalho. E somente 18% das empresas estão preparadas, de alguma forma, para isso, né? E esse número é crescente ano a ano. Então, eu sinto essa desconexão com o propósito, né? E Sim. é muito isso que você falou. Eh, acho que talvez se as pessoas vestissem um pouco mais, sentissem os propósitos mais aliados ao propósito das empresas, né? Acho Exato. que É isso. as empresas alavancariam muito mais porque são compostas de pessoas, né? É a busca da felicidade que eu falo. Você tem que Uhum, estar feliz. uhum. É, Se você não estiver feliz, muda. muito bom. Acha alguma coisa que Uhum. te faz feliz e muda. É verdade. A MIT Tech Review é uma revista de tecnologia e eu queria saber, assim, na sua opinião, quais as temáticas que nós mais deveríamos focar esforços nessa questão de impacto social e ambiental para esses próximos anos, né? E que podem vir a afetar tanto positivamente quanto negativamente. Sem dúvida nenhuma. E assim, até também batido, a gente teve agora no Web Summit, mas Sim. inteligência artificial, ninguém fala de Uhum, outra coisa, né? uhum. Mas é um fato, porque É. tudo que está por vir, tudo que já está a acontecer, vai trazer um impacto socioambiental que eu não tenho dúvida. Primeiro, essa parte social, eu acho que diretamente, da forma como as pessoas até, eh, vão se relacionar, porque você vai ter inteligência artificial dentro de tudo. Uhum. Se pegar agora o WhatsApp, você já pode, ao invés de fazer uma busca, você já pode fazer uma pergunta para IA dentro do seu, né, telefone. Sim. E há muitas pesquisas, muitas aplicações e muita discussão sobre a regulamentação. Uhum. Então eu acho que, eh, isso, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando também, de alguma forma, né, do social nisso, que pode cambar para um lado positivo, para um lado adequado, mas que se, empresas não tiverem ali olhando, cobrando quem tem que regulamentar dessa forma, Uhum. não vai para o lado positivo, que vai acabar indo Sim. para algum lado negativo, ou por algum tempo, até Uhum. se perceber o impacto negativo daquilo e se Uhum. alterar. Então, de Uhum. repente, é melhor fazer certo da primeira vez, né? Já que vai ser feito, vamos fazer bem feito. Sim. Então, é dessa forma que eu vejo que, mesmo, no mundo de ESG, eu acho que teria que se olhar para o que está acontecendo e para onde, a inteligência, artificial vai impactar. No meio ambiente, né, no ambiental, demais. Se vocês pesquisarem o que já existe de desenvolvimento, para se botar nos drones que fazem toda a monitorização, a monitoria de florestas, de, agricultura, então tudo isso vai para o ambiental também. Será que não dá para a gente reduzir a quantidade de, agrotóxico que se joga para se poder ter os cultivos necessários para alimentar a população mundial? Uhum. Não tenho dúvida que dá. Uhum. Tecnologia a gente já tem. O que que precisa ter? É vontade empresarial, viabilidade nessa aquisição, na implantação dessa tecnologia, né? Quem estuda isso sabe a curva da tecnologia, Sim. e eu acho que a gente está começando a atingir isso. E a IA vem cross a tudo isso. Então, antes você já tem o drone, Uhum. só que você vai ter a IA agora dentro do drone, te gerando informações, dados, cruzando e te fazendo errar menos nas Exato. decisões que você vai tomar, por exemplo, de adubagem de uma grande área
para uma lavoura específica. Ou se uma floresta está recebendo um impacto porque ao lado dela tem um grande agricultor que está jogando pesticida e o clima está jogando para dentro da floresta. Uhum. Então, tudo isso já vai começar a ter muita coisa. E o que foi freado um pouco por essa questão da inteligência artificial, mas que eu acho que em algum momento volta com força, vide os investimentos de empresa como Apple, como Meta, é a questão da realidade mista e do metaverso, Uhum. que também vai causar uma questão comportamental diferente, onde arbitragens vão ter que ser feitas, regulamentações também vão ter que ser feitas, direitos vão ter que ser reestudados, e repautados pelo judiciário, para que a gente efetivamente consiga usufruir da tecnologia da melhor forma possível. Mas a imersão está cada vez mais presente, a curva de preço das tecnologias necessárias para se gravar aqui um podcast imersivo, eu já tenho na minha casa. Uhum. Então, assim, uma das coisas que eu estudo, que eu olho, é isso, a parte de metaverso e de realidade mista. E eu acredito que isso vá demandar das empresas que estão preocupadas com essa parte mais social, bastante, porque a gente vai estar num mundo misto. Uhum. Não necessariamente naquilo que mostra em alguns filmes, num mundo totalmente lá, com Avatar andando e as pessoas só na Uhum. casa. Não, mas o meu óculos com coisas ou implantes, né? Sim. Uhum. Então a gente não sabe para onde isso vai, mas a única coisa que eu sei é que a gente vai ter que ter um cuidado com o impacto que isso vai causar na nossa sociedade quando isso efetivamente acontecer. Com certeza, uma sabedoria, né, quais decisões tomar, até onde permitir certas coisas, até onde vai fere a humanidade ou alavanca ela, né. E com certeza tem muita coisa positiva, realmente, né, de precisão de dados, como a gente nunca teve, né, com totalmente sem precedente, a possibilidade de tamanha, capacidade de cruzamento de dados que uma IA permite, né. E e também essa questão de realidade mista é uma coisa que pode vir a mudar o olhar para muita coisa, né. Ela ensaiou vir novamente já numa outra onda, mas a inteligência artificial veio por cima e achatou essa onda. É verdade. Mas Uhum. O metaverso deu uma acho que em algum diminuída, momento essa sim. onda chega na praia Eu que acho a que gente sim, tá, entendeu? acredito que sim, Fazendo essa metáfora. é verdade. E dentre essas diversas temáticas que vocês têm estudado, tem alguma que te chama mais atenção? Alguma que te alavanca mais? Não somente dessas 2, mas E diversas outras? eu tenho gostado muito, Uhum. de acompanhar o que está acontecendo na indústria aeroespacial. Uhum. Eh, eu acho que o Brasil vem se desenvolvendo. Portugal tem empresas nessa área magníficas, já se desenvolvendo, e tem startups. Eu andei pelo país e ando pelo país. Nós na MIT Technology Review fomos muito bem recebidos na Universidade de Coimbra. Uhum. E é inacreditável o quanto tem de empresa empreendendo em Coimbra, naquela região central do país, Nossa. eh, e algumas no nicho aeroespacial. Uhum. Eh, no Brasil especificamente, existe, né, incentivos gigantescos do governo, e a União Europeia idem. Tem planos europeus da União Europeia, de cada país dentro da União Europeia. Então eu acredito que a busca pelo espaço, porque
já estamos a destruir o planeta faz algumas décadas. Algumas pessoas não acreditam, outras acreditam. Eu respeito todas as opiniões, tenho as minhas, mas acredito sim que a busca pelo espaço é importante, não só pela, pela busca do desconhecido, pela busca do conhecimento, que o homem sempre trilhou, Uhum. mas sim a título de que pode ser necessário. São as grandes navegações atuais, né. Pode ser necessário. Sim. Então, essa é uma indústria que me fascina também e que eu, de vez em quando, estudo, leio, me interesso quando saem as notícias, acompanho os lançamentos, Que legal. e vibro com o desenvolvimento que o Uhum. mundo está buscando e que o homem tá buscando para tentar ir. Daqui a pouco tempo teremos mais brasileiros no espaço. Uhum. Então, uma mulher também já se preparar, vou dar esse spoiler. Isso Ó. deve estar já na mídia, está com certeza. Mas, assim, então temos que buscar isso. Sim. O Brasil se posicionar dessa forma. E eu, enquanto estiver aqui na Europa, também vou buscar sempre estar perto dessas pessoas que pensam parecido. Uhum. Lá em Coimbra também, me conectei com alguns institutos lá que impulsionam essas empresas, que incentivam, aceleram, incubam, Uhum. e dessa forma vamos caminhando. Que legal. A gente podia continuar falando aqui a noite inteira dentro, né, mas queria perguntar para você se você teria algo que te impactou no decorrer da sua vida, né, uma frase marcante ou alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje? Sim. Uhum. Ó, tem. Mas, na verdade, assim, eu adaptei isso para minha vida, porque quando eu era da escola naval, a gente, ao se preparar na academia, a gente ouvia muito um ditado que eu adaptei para minha vida, que eu uso esse ditado, a parte dele, mas eu fui um pouco além e complementei ele para minha vida, que é: nada é tão ruim que não possa piorar, mas também nada é tão bom que não possa melhorar. Uhum. Então, nem quando as coisas não estão indo tão bem, eu eu acho que, ó, chegou o pior que pode ser. Não, sempre vai poder ter um pior, então o que que eu faço para sair daqui o mais rápido possível? Então isso, lembrar disso, que, cara, sempre pode ser pior, Uhum. pode te proteger de não chegar ao pior. Eh, e Interessante. de outro lado, para você não se acomodar e achar que já tá bom, Uhum. pensar isso: nada é tão bom que não possa ser melhor. E eu aplico isso para minha vida, e tentando cada vez mais fazer melhor, Que e legal. vou tocando. É isso, é filosofia aí que move, né. É. Muito bom. Maurício Pradal aqui para nós, e muito obrigada por estar aqui compartilhando sobre sua vida, sobre sua experiência, sobre tantas coisas, né. Foi um prazer estar aqui com vocês. Conhecer vocês foi maravilhoso. Eh, o projeto de vocês é magnífico. Quando vocês me contaram desde o primeiro encontro nosso aqui ao lado de Carcavelos, onde a gente está gravando hoje, eh, eu cheguei em casa contando, contei para minha filha que vocês conheceram, entrevistaram. Sim, sim, Então, uma assim, graça. realmente, eu acredito que o projeto de vocês tem tudo para dar certo, e que vocês sigam, acreditem, foquem, que é disso que o mundo precisa, de empresas
como a de vocês, de pessoas empreendedoras e que acreditem naquilo que amam fazer e que façam cada dia melhor. Amém. Eu vou aplicar essa frase aí para seguirmos nossa jornada também. Tá bom. Muito bem, então, os dados do Maurício para seguir nas redes sociais, no MIT Technology Review também estarão disponíveis aqui na descrição desse podcast. E você pode acompanhar mais outros capítulos e edições que vêm por aí. Essa foi mais um dos Missioncasts e tenho a alegria de estar recebendo e estar conversando aqui com o Maurício Pradal. Foi um Muito prazer. obrigada, gente. Tchau. Abraço.